Muito bem, olha só, hoje, no vídeo de hoje, eu trago para vocês uma ideia muito interessante que, eu já venho falando disso há muito tempo, mas bastante tempo mesmo, inclusive, se não me engano, no começo desse ano, eu falei sobre esse tema. Ele é um tema que muitos fotógrafos, eles têm um pouquinho de receio de parar e chegar à conclusão de que sim, eles estão na zona de conforto. E eu já falei disso porque é fundamental que a gente consiga fazer essa reflexão, que você consiga parar, pensar e falar, nossa, de fato eu tô na zona de conforto, eu domino essa técnica, eu domino essa área da fotografia e para mim basta. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba deixando passar muitas oportunidades, também de trabalho, né? Por que não? Mas o mais importante é que quando você fica na zona de conforto, você deixa de crescer. E isso definitivamente a gente não quer. Foi pensando nisso e respondendo aqui aos meus alunos e às pessoas que estão seguindo o meu trabalho, aqui no YouTube ou nas redes sociais, que eu preparei esse vídeo, onde eu trago 5 dicas, 5 diquinhas muito simples, mas que vão ajudar a treinar o seu olhar agora, começando agora, definitivamente, a não ficar na zona de conforto e sempre buscando novas técnicas. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo que você não vai se arrepender. Muito bem, gente, então vamos lá, o que é a zona de conforto, né? Vou aparecer daqui a pouquinho um card aqui para você, não sei se já tá aparecendo, para vocês assistirem esse videozinho que eu falei do que é a zona de conforto. A zona de conforto é quando você tá ali, né, já com as técnicas conquistadas e etc, e você não quer arriscar, você tem medo, ou você simplesmente não percebeu que você está na sua zona de conforto, ou seja, o seu trabalho chega num limite e ele não cresce mais. Por quê? Porque você não está dando oportunidade de conhecer mais, de desenvolver o seu olhar, de buscar novas técnicas. Agora, se você não é fotógrafo profissional, se você inclusive está começando agora na fotografia, é fotógrafo iniciante, ou até mesmo fotografa apenas com o seu celular, que é uma paixão fotografar com o celular. Se você não tem câmera e etc, e quer treinar o seu olhar para fazer mais, para aprender novas técnicas, a explorar o equipamento que você tem em mão, seja ele qual for, essas 5 dicas também te ajudarão. E eu vou abrir pra gente aqui o nosso bloquinho de notas para eu escrever aqui, eu acho que fica mais didático, deixa eu ver aqui o tamanhozinho dele, muito bem bacana, para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Então, essas 5 dicas para treinar, né, e melhorar as suas habilidades fotográficas, a treinar e melhorar o seu olhar em relação ao mundo, às cenas, para você conseguir ter aquela mensagem que você tanto busca ou deseja colocar na sua fotografia. Então, primeira coisa, a gente já sabe que tem que evitar a zona de conforto e fazendo isso a gente dá um passinho a mais, né? Então a primeira coisa que todo fotógrafo busca, né? O que é o ideal, né? O ideal é o quê? Iluminação perfeita. A iluminação perfeita, esse é o nosso ideal. Eu sempre busco um ambiente equilibrado, porque fotografia é luz, é o registro da luz e etc. Então eu vou lá e vou buscar sempre uma iluminação muito bem equilibrada. Eu vou buscar, ou se eu tô numa externa, né, com um celular, eu vou buscar o quê? Uma luz natural, que não me deixe tantas sombras, ou se eu quero passar um aspecto mais dramático, né, realçar no retrato texturas e etc, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar mais sombras, brincar com texturas, etc. Então você tem a mensagem e vai buscar a fotografia, a iluminação perfeita em relação à sua mensagem fotográfica. Porém, isso já é conquistado seu, você já sabe fazer. Como que a gente desconstrói, então, esse elemento do que seria a iluminação ideal, o seu ambiente ideal? Coloque-se em situações, então a primeira dica que eu dou é, coloque-se em situações não tão agradáveis em relação à iluminação, né? Fotografe em condições difíceis.
em condições mais difíceis, ou seja, pouca luz, né? Então aqui a gente poderia colocar deixa eu arrumar aqui, pouca luz, né? Ambientes mais poluídos, né? O que eu chamo de ambientes poluídos, né? Com muitos elementos cênicos, né? Com bastante informação, né? Muita informação, isso é muito legal. Porque a partir dessas condições difíceis, você vai parar e pensar no seu ambiente. Você vai ser obrigado a pensar em que luz que você vai utilizar ali nessa situação difícil de pouca luz. Então, uma das dicas mais relevantes aqui, que quebra completamente essa ideia que a gente traz aqui de que é a situação perfeita para fotografar, a iluminação perfeita, ideal, é essa, que a gente busca a iluminação mais equilibrada, mais harmoniosa em relação à mensagem que a gente quer passar. Então, a primeira coisa que você pode fazer aí de lição de casa é buscar uma condição difícil de fotografia, né? No meu ponto de vista, o difícil é sempre quando tem pouquíssima luz, né? Por quê? Porque a gente tem que recorrer daí a um ISO, a uma velocidade mais lenta, mas se o seu objeto está em movimento e você não pode ter iluminação artificial para compensar, para equilibrar, como que você resolve essa situação? Então aqui, quando você cria uma condição mais difícil para trabalhar, a iluminação, o ambiente, os elementos cênicos, você é obrigado, né? Você se coloca numa posição de observador mais refinado, e é isso que a gente vai fazer aqui, vai refinar o seu olhar. Então essa é a primeira situação. Então você tem um ambiente que não te favorece, com muitos elementos cênicos talvez. Você tem, por exemplo, você pode tentar fotografar o centro da cidade com muitas pessoas caminhando e você quer uma sensação, você quer uma fotografia mais minimalista, mas você tem muita gente. Como que você vai buscar então um enquadramento legal? Ou então você está fotografando à noite e você gostaria de ter tudo claro? Como que você trabalha com os seus limites, com os fatores limitantes, né? Isso é muito importante. Outra coisa é coloque um limite de registro, ou seja, é como se você tivesse pouco espaço no seu cartão de memória. Claro que você literalmente não precisa levar um cartão de memória com pouco espaço ou com muitas fotos registradas, porque às vezes aparece uma coisa tão legal e você não tem espaço e perde a fotografia. Isso eu não recomendo. Porém, é legal você trazer essa ideia de colocar um limite de registro. É quase que simular uma fotografia analógica, que você tinha aqui aqueles rolinhos de filme onde você tinha um limite de, entre aspas, pose, né, de registro. Então você tinha um filme com 12 fotografias, com 24 ou com 36 possibilidades, né? E aí depois você trocava o filminho e tal, né, no modo compacto e comercial. Então coloca um limite para suas fotos. Então assim, eu preciso produzir 12 fotografias. Eu só vou fazer 12 fotos dessa praça. Eu quero colocar uma mensagem minimalista e eu quero produzir uma imagem, um retrato social, eu quero fazer uma imagem de fotojornalismo. Então defina qual é a mensagem que você quer. Procura uma situação com uma condição mais difícil, ou seja, que você não está tão acostumado a fotografar. Procure um limite para o seu registro. Por quê? Por que esse item é importante nesse treinamento? Porque nós estamos acostumados com a fotografia digital a não ter limite, né? Principalmente se a gente vai fotografar com esses carinhas aqui com o celular. O que acontece? O que é muito comum pra gente? A gente sai fotografando, sai clicando, não tem limite. E aí a gente acaba condicionando o nosso trabalho a uma quase que infinitos cliques, né? E você perde ali o seu julgamento da cena. Esse limite de registro nesse exercício, ele é bacana
por conta disso, porque ele vai ajudar a gente a treinar o nosso olhar para a cena. A gente vai ficar mais específicos, exigentes, a gente vai treinar o nosso olhar para aquilo que de fato é importante, ok? E isso é legal porque vai tirar essa ideia da fotografia digital que a gente não tem limite, que a gente vai fotografando. Só que, né, pasmem, o seu equipamento fotográfico, seja câmera fotográfica, seja o seu celular, ele tem um tempo de vida. Por mais que não seja tão curtinho como 12 fotografias no filminho analógico, né, no rolinho de filme, ou 24 ou 36, claro, você vai poder fotografar aí 100 mil cliques, 200 mil cliques, sei lá, até talvez 300 mil cliques com a sua câmera DSLR ou com o seu celular, porém vai chegar uma hora que ele vai também dar uma pane. Lógico que em relação ao custo-benefício, embora o equipamento digital seja mais caro que um rolinho, no tempo do registro acaba se dissolvendo esse valor mais elevado, porque os rolinhos eram muito caros, né? Ainda mais para se revelar em grande quantidade. A minha terceira dica aqui para a gente trabalhar com essa ideia de sair da nossa zona de conforto e refinar o nosso olhar é que você pode pedir uma mensagem / objetivo para fotografar. Ou seja, aqui é pedir para um amigo, parente, filho, filha, etc., pai, mãe, enfim, né, cliente, mas no caso cliente não, mas pedir para um amigo uma mensagem, um objetivo para você sair para fotografar. Porque o que acontece? Quando nós somos os donos da nossa fotografia, a gente faz o que está na nossa cabeça. E aí acabou, né? Não tem certo e errado, você não precisa cumprir uma pauta. Isso daqui, na realidade, ele é um treinamento para quê? Para você poder produzir uma pauta bacana quando você for trabalhar com fotojornalismo, ou se você simplesmente é um hobbyista, um apaixonado pela fotografia e vai fotografar com o seu celular, em diversas situações, você fica com o seu olhar muito mais treinado e preciso para quando, por exemplo, você for fazer uma viagem e um amigo seu te pedir uma foto. Pô, produz uma foto minha aqui legal com essa paisagem. Aí você vai falar, nossa, mas não sei fazer foto, eu vou enquadrar como? Agora, você recebeu uma mensagem e um objetivo, né, para produzir uma imagem para o seu amigo. Então você já está treinado para isso, você consegue refinar o seu olhar, bater o olho na paisagem, passar aquele raio-x, aquela vista geral e identificar quais são os pontos bacanas dessa paisagem para compor com a cena e o seu amigo na fotografia. Então esse é um exercício muito bacana. Quando você tem um objetivo, mas que não parta de você. Resumindo, esse ponto 3 é legal para quando um amigo seu, para quando você quiser explorar criativamente a partir do olhar de outra pessoa também. Por quê? Porque quando você fala assim, olha, me lança um desafio, me lança uma mensagem, um objetivo para eu ir fotografar na praça. Ah, você precisa produzir uma fotografia que passe uma situação de vazio durante a quarentena. Você recebeu uma pauta, né, como uma orientação num local específico que tem que produzir uma mensagem, ou seja, isso não veio naturalmente de você. Então cabe dizer que é uma mensagem, um objetivo de terceira pessoa, de uma terceira pessoa, como uma mensagem de outra pessoa. Isso é bacana para você se colocar em situações que não estão, que não fazem parte do seu cotidiano, que não fazem parte da forma como você vê e percebe o mundo, o seu caminho, a sua realidade, o seu dia a dia, ok? Item 4, ele pode parecer um pouco redundante, mas é bem bacana, porque quando a gente faz isso, a gente, claro, está experimentando algo novo. Experimentar algo novo, / técnica. Ou situação.
ou área e infinito, né? Ou seja, é claro que quando a gente faz tudo isso, a gente já está fazendo algo novo, experimentando algo novo, porque nenhum desses itens seria ali a nossa zona de conforto ou faria parte do nosso dia a dia fotográfico, né? Mas experimentar algo novo conscientemente. Vou até colocar um igual aqui, ó. Conscientemente. Por que isso? Porque o conscientemente traz pra gente a ideia de proposta, como o pedir para um amigo uma mensagem, ou seja, hoje eu vou sair na minha praça para fotografar o vazio da quarentena provocado pelo Covid, porém com uma técnica como High-Key, como o Low-Key, como que eu provoco essa mensagem, como que eu provoco essa... deixo claro esse objetivo dentro dessa técnica específica que eu cotidianamente não utilizo. Isso é legal porque vai fazer com que você revisite várias técnicas fotográficas, que você revisite os pilares da fotografia, ISO, obturador, diafragma, etc, etc. Fotografia em longa exposição, em alta velocidade, ruídos, ausência de ruídos e infinitas possibilidades, ok? Portanto, não pulem esse item. Ah, experimentar algo novo é muito genérico, é abstrato, é o que eu tô fazendo aqui. Sim, é. Porém, faça mais. Faça conscientemente, explorando algum item que você ainda não explorou ou que você tem um pouquinho de receio de chegar ali, tá bom? E o número 5, 15 é ótimo, ele é tentador. Ele é quase que, num primeiro momento, impossível de se pensar. Porém, não edite as suas fotografias. O que significa isso? Calma, vou explicar. Não é que não é para você nunca mais editar suas fotografias, mas nesse exercício aqui, ó, nesses 5 pontinhos que eu coloquei, produza as fotografias nessa sequência, explorando esses itens, e ao final desse exercício não edite a sua fotografia. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos fotógrafos, isso é muito comum, inclusive no trabalho, quando você está numa área da fotografia que é muito corrida, em que as pessoas fazem o quê? Produzem uma imagem e pensam no seguinte: ah, depois eu resolvo no Photoshop, ah, depois eu corrijo esse erro no Photoshop, ou depois eu dou uma melhoradinha com um pouquinho de contraste, ou de brilho, ou de luminosidade, enfim. Depois eu abro ali o histograma e resolvo a minha vida no Photoshop. O que acontece? Quando você faz isso, quando você coloca todos os elementos para serem resolvidos no Photoshop, num Adobe, Lightroom, ou se você fotografa com o celular, num Snapseed, por exemplo, ou esses aplicativos que eu disse da Adobe, o que acontece? Você está se poupando, se colocando num lugar extremamente passivo em relação ao seu olhar, em relação à cena e em relação a todas as situações inusitadas que vão aparecer com certeza na sua vida de fotógrafo, mas que não é a sua zona de conforto. E isso vai acontecer o quê? Se você tem 1000 fotografias para editar, para corrigir um errinho, o seu trabalho que você levaria talvez 48 horas para entregar, você vai levar 4 meses, sei lá, chutei aqui. Mas o que acontece? Além de você deixar o seu olhar cada vez mais comum, mais na zona de conforto, mais igual, um trabalho muito comum que qualquer pessoa, qualquer fotógrafo faz, você não está ousando na sua carreira, você não está buscando aquele elemento que vai fazer o seu cliente olhar e falar assim: nossa, que fotografia, ou nossa, maravilhosa, essa é uma capa de jornal, ou então, nossa, essa foto do nosso casamento eu vou fazer um painel, etc. Percebe? Quando você pensa no momento da sua fotografia, quando você viu que teve um problema e você pensa: ah, depois eu resolvo no Photoshop, depois eu resolvo na edição, na pós-produção, você está se limitando criativamente e está gerando um grande problema, um problemão para a sua vida,
para sua assinatura como fotógrafo e para sua carreira. Portanto, esse exercício, fazendo essas 5 dicas, eu tenho certeza absoluta que você vai refinar o seu olhar e quando você tiver uma situação completamente inusitada, você vai conseguir pensar e resolver muito rápido a questão e já pensar como produzir a melhor fotografia naquela situação específica, porque você já revisitou diversos lugares e situações. Portanto, depois disso tudo, não edite a sua fotografia nesse exercício específico, porque você vai poder observar o andamento de cada um, né? Não pense que você vai fazer a sua fotografia para resolver na edição. A pós-produção, a edição, o Photoshop, o Lightroom, ele é fantástico para quê? Para te dar uma assinatura a mais, para você explorar criativamente a sua cena, para você explorar criativamente a sua mensagem, ou se for, por exemplo, dentro até mesmo do fotojornalismo, você explorar ali aquele elemento que precisa ser contado naquela história. Não que você está manipulando, alterando os fatos, no caso do fotojornalismo, porque a gente segue ali, como vocês sabem, o código de ética e deontologia da comunicação, que não é o caso. Mas a pós-produção, ela deve ser uma pincelada, a finalização da sua imagem, a não ser que você queira fazer uma manipulação, que você queira fazer artisticamente, criativamente, uma montagem, alterar completamente a paleta de cor da sua cena. Você pode fazer isso e aí existe Photoshop para isso, que é sensacional. Mas desde que a sua edição seja consciente, que você queira provocar esses efeitos criativos na sua imagem e que não seja simplesmente porque você errou na hora do registro. Portanto, a hora que você for fotografar, pense direitinho o que você quer, crie a sua mensagem, ou se for no fotojornalismo, faça um registro consciente da cena, né, e imparcial, ou seja, para contar aquela história de fato como ela aconteceu, mas não queira jogar tudo pro Photoshop depois, ou seja, a pós-produção precisa ser consciente, ok? Então essas 5 dicas são fundamentais para a gente treinar a nossa habilidade fotográfica, beleza? Espero que vocês tenham gostado e olha, é fundamental pra gente que vocês deem um like aqui nesse vídeo, para que possa levar esse vídeo para mais pessoas, para que nosso vídeo possa chegar e essas dicas poderem alimentar ali a imaginação e a criatividade de tantos fotógrafos ou futuros fotógrafo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido muito essas 5 dicas. Elas são bem bacanas e eu quero ver o resultado de vocês. Portanto, quem for fazer essas 5 dicas, não deixe de me marcar nas redes sociais, tá bom? Escreve aqui nos comentários e use a hashtag no Instagram, no Facebook, Bruna Grassi Foto e o Tem Foco pra gente poder ver o seu resultado e acompanhar o seu trabalho. Então, se você já segue o meu trabalho aqui, né, no YouTube ou nas redes sociais, dê um like, ajuda aqui esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você não conhece o meu trabalho, então inscreva-se aqui no canal, clica aqui no inscrever, ative as notificações para você não perder novos vídeos, conteúdos como esse que eu trago aqui para vocês toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Espero o like, os comentários e a inscrição de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.